professor Antônio na semana 16, mais uma vez, trabalhando com a nossa segunda revisão da semana, tá? Então, o SPR Revisa 2, né, o vídeo 2, nós vamos trabalhar ainda no volume 9, né, referente ao primeiro bimestre, na unidade 18, aonde vamos resolver algumas questões aí do reino fungi e do reino plantae. Tá joia? Então, por favor, se ainda não pegaram o seu livro de atividades, deem um pause no vídeo, vão lá buscar para a gente começar aí a resolver as nossas questões. Beleza? Então, vamos lá? Vamos começar? Questão número 2, rapaziada, na página 22, sobre o reino fungo. Então, quando os micro-organismos salvam vidas, bactérias, fungos e protozoários são vistos em geral como vilões. Muitos desses pequenos seres, porém, realizam importantes para os seres humanos e vêm sendo usados na produção de medicamentos, né? A bactéria produz insulina. A gente conversou rapidamente na semana passada lá falando sobre o CRISPR. Na semana passada não, né? Ainda nessa semana, quando o vídeo 1 foi postado para vocês, tá? Então, micro-organismos, como o nome diz, são organismos minúsculos representados por fungos, bactérias, vírus, algas e protozoários. Geralmente associamos esses seres microscópicos a doenças que eles podem causar em humanos, animais e lavouras. Então, no cardápio de malhas provocadas por esses agentes está também a deterioração de alimentos, a parte de decomposição, tá? Mas a gente sabe que mais fazem bem do que fazem mal na maioria das vezes, ok? Então, o que a questão número 2 pede para a gente? Como é possível diferenciar os organismos celulares apresentados no texto? Então, por isso que eu quis trazer essa questão, porque ela resume, né, bastante coisa para a gente num quesito de revisão. Bactérias, fungos, protozoários, vírus e assim por diante. Então, como que a gente diferencia um ser, um micro-organismo do outro? Bom, então, bactéria, primeiro, procarionte, reino Monera. Trabalhamos na aula passada. Indivíduo sem delimitação no material genético, né? Sem carioteca, então a ausência de uma membrana nuclear. Tá? Então, não tem nenhum tipo de organela citoplasmática membranosa, apenas organelas não membranosas, ribossomos e centríolos. Tá? Os fungos já são eucariontes, têm parede celular formada à base de quitina. Lembrando da parede celular de bactéria, de indivíduo procarionte, a base de peptídeo glicano. Tá? Aí voltando aos fungos, são clorofilados, né? Não realizam fotossíntese, são heterótrofos, decompositores e vão ter algumas associações mutualísticas aí com raízes e outras estruturas que daqui a pouco a gente vai trabalhar. Já, né, os protozoários eu tenho, né, os protistas, na verdade, eu tenho protozoários e algas, tá? Então, protozoários unicelular, algas uni e pluricelulares, mas ambos eucariontes, então eu tenho carioteca igual é encontrado em fungos também, tá? E nisso a gente vê ali nas características que a gente já acabou citando, protozoários unicelulares, aclorofilados e heterótrofos, causam bastante doenças aí, né? A malária, a toxoplasmose, a leishmaniose e assim por diante, tá? Vários assuntos aí que podem ser cobrados para vocês em relação a protozoários, doença de Chagas também em relação à transmissão do seu vetor barbeiro e assim por diante, tá? E já as algas, a gente comentou também que ela pode ser uni, pluri, clorofilada, realizam fotossíntese, né? Muito mais que a nossa floresta amazônica, aquele equívoco em dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Que pulmão, na verdade, absorve gás carbônico e libera oxigênio nenhum, né? Ao contrário. Mas em relação à produção, as nossas microalgas aí realizam muito mais esse processo de liberação de oxigênio na atmosfera do que a própria floresta amazônica. Lembrando num conceito ecológico também, pelo fato de ser uma comunidade de clímax, praticamente tudo que a floresta produz, ela consome, a sua biodiversidade consome. Então, eu tenho um PPB, né, produtividade primária bruta, igual a zero ou até mesmo menor, tornando isso negativo, porque não tem ali matéria orgânica suficiente, né, produzida para estar alimentando toda a biodiversidade amazônica. Beleza? Vamos lá.
Questão número 6 da página 24, ainda falando sobre fungos. Muitos fungos, como os cogumelos mostrados ao lado, são bastante apreciados como condimentos culinários. Shiitake, shimeji, champignon, né? Um monte de fungo que a gente acaba se alimentando. Eu, particularmente, deixo para lá, mas sei que muitos de vocês gostam aí desses fungos, tá? Bom, então os cogumelos são autótrofos, uma vez que podem produzir pigmentos coloridos fotossintéticos. Acabamos de falar isso, né, gente? Não, eles são heterótrofos, tá? Digestão ainda extracelular e extracorpórea, né? Liberam enzimas digestivas na terra e depois absorvem ali através das suas hifas e micélios. Letra B, o chapéu, né, observado no cogumelo é, na verdade, um fruto responsável pela produção de sementes, como nas plantas. Não, ali o chapéu é um corpo de frutificação, não é um fruto como a gente vai encontrar lá nas angiospermas, tá? Mas ele também está responsável na produção de esporos, que é uma estrutura reprodutiva. Letra C. Os cogumelos possuem, assim como os seres humanos, reservas energéticas de glicogênio. Sim, resposta correta. Fungo, animais, armazena glicogênio. Plantas e algas vai estar relacionado, num contexto geral, a armazenar amido. Algumas algas depois elas vão ser classificadas de acordo com o tipo de pigmento, né? Além da clorofila A, né? Ficoxantina, ficoeritrina, etc. E o tipo de reserva. Mas no âmbito geral, plantas e algas é amido, fungos e animais, glicogênio. Beleza? Letra D, né, para eliminar todas as questões aí. Os cogumelos, quando observados ao microscópicos, apresentam filamentos unicelulares? Não, são pluricelulares, certo? E a letra E, os cogumelos pertencem ao filo Zygomicota. Não, os cogumelos eles pertencem ao filo Basidiomycota. Vamos ver aqui, ó, nessa imagem lá da página 39 do material didático de vocês, tá? Eu tenho ali a árvore filogenética dos fungos, né, dos filos pertencentes ao reino fungi, tá? Onde o cogumelo ali, Basidiomycota, os ascomicotas ou ascomicetos, Basidiomicetos, tanto faz, tá? Que é representado ali por fungos unicelulares, Zygomicota, o fungos comum do bolor de pão e assim por diante, tá? Mas cogumelo é Basidiomycota, cogumelo e aquela orelha de pau, que são os cogumelos com corpo de frutificação, né? Os fungos com corpo de frutificação, fica melhor essa palavra, né, abordada nesse texto. Muito bem, galera. Questão 10, verdadeiro e falso. Vamos dar uma olhadinha para a gente entender tudo isso aí. Na fabricação de bebidas alcoólicas como vinho e cerveja, a participação de diferentes espécies de fungos, todos pluricelulares. Não, galera. A espécie de fungo de levedura mais utilizada no processo de produção de vinho e cerveja pertencem ao gênero Saccharomyces, que é unicelular. Beleza? Letra B. Os fungos podem trazer diversos prejuízos à agricultura e à saúde humana. Algumas espécies são capazes de produzir toxinas que causam graves prejuízos aos seres humanos. Verdadeira, né? Tem fungos relacionados aí, fungos respiratórios, que acabam se implantando no nosso pulmão, bronquíolos, alvéolos e assim por diante, tá? Doenças, inclusive, bem graves, se comparado aí num quadro geral, tá bom? Letra C. Micorrizas são associações entre fungos e raízes de plantas que trazem benefícios a ambos os organismos. Sem dúvida. Outra questão de ecologia, de relação com ecologia. Perceba que a ecologia está quase em tudo, por isso que eu insisto em falar que ecologia é o assunto mais cobrado, tá? Então, micorriza é uma relação harmônica interespecífica. Então, ambos se dão bem em espécies diferentes, aonde mico, lembra lá de micose, então tudo que está relacionado a mico, micose, fungo. Rhiza vem de raiz, rizoide. Então, é a ligação entre fungos e raízes, tá? Aonde eles trocam ali compostos nitrogenados, nutrientes, água, então uma relação chamada de simbiose, tá bom? Letra D. Líquens são associações entre zigomicetos e principalmente algas pardas, tá? Líquens vai ser associação com algas verdes, na maioria, e não algas pardas, que também o líquen é uma associação harmônica intraespecífica entre fungos e algas, tá? Que é onde o fungo armazena água
para que a alga utilize na fotossíntese e troque com esse fungo ali os açúcares produzidos, né, no processo fotossintético. Mas na maioria, algas verdes e não pardas. Questão 17, lá na página 26, questão da UEPG de somatória. Então, essa árvore filogenética ela é bastante cobrada, né? Sempre aparece para a gente aí. Então, o cladograma abaixo esquematiza de forma resumida alguns passos da evolução das plantas, com relação às etapas evolutivas e os seus agrupamentos, assinale o que for correto. Então vamos ver a 01. Em 1, está representado o passo evolutivo surgimento de sementes, o qual agrupa pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Não, né, galera? Tá errado. O 1, a princípio, ele vai ser o surgimento de vasos condutores de seiva, coisas que os musgos não têm, e já as samambaias, as pteridófitas apresentam. Inclusive, então, semente que ele citou nessa questão 1 também não existe em pteridófita, não existe em samambaia, apenas em gímeno e ângio. 02. Em 3 está representado o surgimento de flores e frutos. Sim, uma apomorfia característica de angiospermas, a presença de flor e fruto, né? Os vegetais completos pertencentes ao reino Plantae. Já a questão 4, em 2, está representada a origem do passo evolutivo onde o embrião fica retido no gametângio masculino. Embrião retido no gametângio masculino? Não, né, povo? Está relacionado ao gametângio feminino, certo? Então, tá errado. 08. No colchete B estão agrupadas as traqueófitas. Traqueófitas é a mesma coisa que plantas vasculares. Sistema condutor de seiva, xilema e floema, né? Xilema, seiva bruta, mais interiorizado. Floema, seiva elaborada, mais exteriorizado. Então, 08, corretíssimo. Já no 16, no colchete A, estão agrupadas as plantas espermatófitas. Negativo, galera. Né? Espermatófitas são aquelas plantas que produzem sementes. Tá? Então é o caso, né? O colchete A está englobando ali as briófitas e pteridófitas, não cabe a elas produzirem sementes, só a partir de gímeno e de angiospermas, tá? Então eu posso falar que são plantas embriófitas, que o embrião é protegido ali por um tegumento, tá? Então a 16 está correta, totalizando ali a 2 e a 8, né? Só 10 pontos na questão 17. Muito bem, então é aqui a imagem do material didático. Eu falei para vocês que é uma árvore filogenética muito trabalhada, tá? A gente consegue observar aí a mesma, né, interpretação da questão anterior, mas de maneira exemplificada, né? Onde eu tenho algas verdes talófitas ancestrais, que deu origem ao embrião pluricelular, formando plantas avasculares, como no caso das briófitas, né, os musgos. A partir de pteridófitas, eu tenho presença de xilema e floema, de sistema condutor de seiva, então por isso que tem vegetais um pouquinho maior, não tão dependentes de ambientes úmidos e sombreados, como é o caso das briófitas, e obviamente surgimento de semente, fruto e flores, né, nas plantas mais evoluídas não, né? Mais atuais, de acordo com o passo evolutivo, tá bom? Então essa imagem está lá na página 46 do livro didático de vocês. Então, pessoal, questão 22 do seu livro de atividades. Então, briófita, musgo, tá? Vamos ver as questões ali. 01. Apresenta reprodução assexuada através de gemas ou de propágulos que se soltam na planta mãe e são levados pela água e dão origem a um novo indivíduo. Não, né, gente? Essa modalidade de reprodução está muito mais ligada, por exemplo, a um porífero, né, um quinidário de forma polipóide, um coral, uma hidra e assim por diante, que forma um brotamento, uma gemulação, certo? Que não é o caso, né? No caso de reprodução assexuada de briófitas, a gente sabe que ela ocorre dentro de uma metagênese, né, uma alternância de gerações, necessita da água, sim, seus gametas são flagelados que utilizam da água, inclusive as briófitas são chamados, né, os anfíbios do reino Plantae, do reino vegetal, em função da necessidade de água para a reprodução, para conduzir os seus gametas, mas não é gema, não é propágulo, tá? E sim um processo que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações. Número 2. O embrião desenvolve-se por mitose e forma um esporófito diploide, 2N, que é dependente do gametófito, né? Como se fosse um parasita sugando ali
os seus nutrientes, tá? Para a sua nutrição, justamente. Então, a questão 2 tá correta, que ele forma, né, uma haste com uma cápsula. Dentro dessa cápsula vai existir ali milhares de esporângios que vão sofrer uma meiose, dando origem a esporos N, que propagam, que germinam um protonema e dá toda a continuidade ao ciclo. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar uma questão de reprodução aí para lembrar um pouquinho sobre isso, tá bom? 04, faltou um dedinho. Apresentam esporângios agrupados em estruturas chamadas de soros, as quais aparecem na face interior dos filóides. Não, né, galera? Isso é uma característica de Pteridófita, de samambaia, que são aquelas bolinhas, né, embaixo ali do filóide reprodutivo daquela folha composta que esses vegetais apresentam. 08. Possuem ciclo de vida com alternâncias de fases haploides e diploides. Sim, né? A metagênese, que a gente já comentou, ou alternância de gerações. 16. A fase esporofítica apresenta rizoides, cauloides e filóides. Negativo, gente. A fase gametofítica, tá? A fase gametofítica são aquelas folhinhas embaixo ali, né? Na verdade não são folhinhas, a gente fala assim, mas são filóides, cauloides e rizoides, porque ainda não são estruturas consideradas como raiz, caule e folha, mas apresentam uma função semelhante, né? Mas ainda não é considerado raiz, caule e folha verdadeiro, coisa que só surge em Pteridófitas. Mas são estruturas evolutivas, sim, que surgiram no processo de adaptação ao ambiente terrestre, tá? Já que é o primeiro grupo aí proveniente das algas talófitas. Então, quem vai apresentar rizoide, cauloide e filóide em briófita é a fase gametofítica. Aí, ó, a gente consegue ver na imagem lá na página 48 do seu livro didático, tá bom? Então, a parte do gametófito aqui, ó, tá só o gametófito, não tem a hastezinha em cima desse gametófito que é o parasita lá, né? Então, a gente consegue ver a estrutura, a presença de filóide, cauloide e rizoide na fase gametofítica. Muito bem. Falando então, aqui, ó, nessa questão apareceu ali a fase esporofítica agregada junta a fase gametofítica na imagem mais à esquerda ali da tela de vocês, tá bom? Então vamos ver, questão 25. A respeito das plantas representadas acima, são feitas as seguintes afirmações. Então eu tenho um gametófito ali, né, uma estrutura representada por uma briófita na esquerda e pteridófita na direita. Bom, número 1, B e D representam fases esporofíticas formadas por células diploides 2N. Sim, né? 2N, o esporângio dentro da cápsula da briófita, né, na letra B de bola, e os esporângios dentro dos soros, nos filóides ali da letra D de dado, que representa uma pteridófita. Beleza? Questão 2. A e C representam as fases gametofíticas formadas por células haploides N. Sem dúvida. Gente, falou em gameta, lembra, sei lá, de reprodução humana, que a gente faz mais essa relação de N mais N, né, os 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, assim por diante. Lembra da gente, gameta N, metade do número de cromossomos, tá bom? Então, se é haploide, é N, é gametofítica. Beleza? Número 3. B e C são originados a partir do zigoto. Não. Quem vai ser originado a partir do zigoto é A e C. Beleza? Minto, o C ele é um protálogo cordiforme. Ele vai ser originado a partir da germinação do esporo. Vamos corrigir essa observação e é tempo. Número 4. Anterozoide e oosfera são produzidos por meiose. No caso não aqui, gente. Os nossos gametas, eu tenho uma meiose gamética. Já no caso de plantas, a meiose é espórica, que vai dar origem aos esporos, e esses esporos vão se diferenciar num protonema ou num protalo, dependendo de protonema briófitas, protalo cordiforme hermafrodita em pteridófitas, e nisso ali surge o gametângio, formando os gametas anterozoide e oosfera. Beleza? Então, letra A, alternativa correta, 1 e 2. Lembre disso, tá bom, gente? Reprodução, as modalidades de meiose. Meiose gamética em animais, meiose espórica em plantas, tá? E meiose zigótica em fungos. Isso é bem importante lembrar, beleza? Próxima questão. Questão 32, galera, no seu livro de atividades. As plantas que apresentam formação de semente por fruto, fácil, né? Angiosperma.
Formação de esporos no interior de estruturas denominadas cápsulas. Quem que tem a haste e a cápsula? Briófita. Formação de esporos em esporângios e estes, em geral, na superfície abaixal, na parte de baixo das folhas, que apresentam tecidos de condução. Quem tem isso? Quem tem os soros? Quem é o primeiro grupo vegetal a apresentar tecidos de condução? Pteridófitas. E número 4, a formação de sementes não envoltas em fruto, o famoso, né, nosso aqui da região do Paraná, que a gente consome bastante, ainda mais nessa época de inverno, o pinhão. Então, angiosperma, briófitas, pteridófitas e gimnospermas, letra A de Antônio. Beleza? Vamos lá, gente? Então, quase acabando. Questão 36 do seu livro de atividades, a nossa última questão de revisão. Diferente dos animais, as plantas são organismos fixos que precisam de ajudantes para auxiliar na reprodução sexuada. Esses parceiros têm como função transportar o pólen da flor de um estigma, né, a região ali masculina e feminina da flor, a outra flor da mesma espécie. Esse processo ocorre por várias vias de transporte: vento, água, animais ou o próprio homem. Sobre a polinização, analise as alternativas a seguir e assinale como verdadeiro ou falso. Muito bem. Diversas espécies vegetais apresentam glândulas de néctar, né, nectários nas suas flores, que promovem uma relação mútua entre as plantas e animais, representadas por várias e complexas adaptações morfológicas entre esses organismos. Sem dúvida. Vamos pegar um beija-flor, que é bem famoso, né? Então ele tem o biquinho ali bem compridinho para conseguir acessar lá no fundo de flores um pouquinho mais compridas. Em relação às abelhas, eu tenho ali a presença nas flores, por exemplo, estruturas ali como se fossem pequenos pelinhos, tá? Que facilitam a escalada de insetos a chegar até o grão de pólen e assim por diante. E N adaptações para vários tipos de animais. Morcegos geralmente polinizam flores brancas, né? A quiropterofilia, que a gente chama, em função da visualização melhor dessa cor para esses animais, tá? E assim vai, N adaptações aí. Segunda questão. Ao cair no estigma, que é a parte feminina da flor ali, eu tenho a entradinha dela através da micrópila, que a gente chama, tá? A entradinha do gineceu. O grão de pólen é estimulado por substâncias químicas a desenvolver-se num tubo polínico que pode ser considerado um prolongamento do pólen, cujo objetivo principal é alcançar o óvulo presente no ovário. Sem dúvida, né? Eu tenho o núcleo, o grão de pólen ele é dividido em duas partes, uma parte vegetativa e outra parte reprodutiva. A reprodutiva forma o gameta e a vegetativa vai formar o tubo polínico, que foi a estrutura que surgiu lá em gimnospermas para tornar a reprodução independente da água. Próxima questão. As plantas sempre realizam fecundação cruzada e nunca recebem seu próprio pólen, pois não há vantagem evolutiva nesse processo. Não, né, galera? Palavras excludentes, o sempre, eu já falei isso para vocês, né? Acho nas nossas aulas lá atrás, que a gente já trabalhou algumas vezes, ok? Palavras excludentes, sempre, unicamente, exclusivamente, geralmente está errado. Existe autofecundação? Sim. É evitado? Sim, mas existe, tá? Justamente em função do que ele diz na questão ali da variabilidade genética, mas pode acontecer. Inclusive na agricultura é muito comum usar autofecundação, tá? Em função que você manipulou uma semente com todas as suas características, se dá bem contra frio, contra calor, contra pragas, etc. O que você quer? Você quer que todo o seu plantio seja igual a essa semente que você manipulou. Fecundação é autofecundação, gerando clones naturais, tá bom? Mas não é sempre fecundação cruzada, não tem como. As plantas têm suas estratégias aí, né, também, para evitar a autofecundação, como estruturas diferenciadas de flor macho e fêmea, flores também bissexuadas, uma flor macho, uma flor fêmea, ou às vezes uma monóica, hermafrodita. Épocas do ano de maturação, tipo no verão a fêmea está boa, no inverno o macho é que está bom. Então tem essas adaptações aí para evitar a autofecundação, mas não é sempre que ela vai estar realizando fecundação cruzada, tá bom? Última alternativa ali, ao mesmo tempo que buscam recursos alimentares nas flores, os polinizadores bióticos, os seres vivos, né, tira aí nesse caso vento e água, tá, podem promover a polinização. Correto, tá? Gente, tem que deixar bem claro isso, que uma abelha, por exemplo, a gente falou, ela não acordou de manhã
Hoje eu vou polinizar. Não, tá bom? Ela não tem essa intenção. Ela vai se alimentar do néctar e tal, beleza? Buscar ali para produzir a sua geleia real e assim por diante, mas não com o intuito de polinização, tá? A polinização é uma consequência e não um objetivo, digamos assim, tá bom? Então, a sequência correta ali acaba ficando na letra A, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Galera, chegamos então ao fim do nosso vídeo 2 da semana 16, que faz a revisão aí do SPE Revisa, né, do primeiro bimestre, abordando questões aí da unidade 17 e 18 do volume 9 de vocês. Povo, agradeço de coração, espero que vocês tenham gostado e que possamos aí ajudar cada vez mais vocês nesse processo, nessa luta por aprovação, né, nas melhores instituições aí do Brasil que vocês estão correndo atrás, e com certeza uma vaga já é de vocês. Beleza, galera? Grande abraço, tchau, tchau.